Fala galera, Faber de House aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como formar frases em inglês, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, até porque a língua inglesa e a língua portuguesa, a língua inglesa, elas se parecem em alguns pontos. Então muitas vezes a gente consegue sim, tá? Formar as frases usando a mesma estrutura sujeito, verbo, objeto, ou sujeito, verbo mais complemento, assim como a gente usa em português, tá bom? Vou dar um exemplo simples para vocês, ó. She loves you. She loves you. Ela ama você, tá? Então eu tenho sujeito, verbo, objeto. E eu consigo traduzir ao pé da letra. É importante lembrar que esse ao pé da letra ele não vai ser, né, possível o tempo todo, lógico, né? A gente está falando de uma outra língua, a gente está falando da língua inglesa, tá? Mas muitas vezes dá para fazer isso tranquilamente. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente acha que precisa de uma fórmula super mágica para conseguir falar ou para a gente conseguir, de fato, escrever em inglês. O importante é lembrar aí das regras gramaticais, dos tempos verbais, e se você tiver essa ideia, se você tiver esse conhecimento dos auxiliares, né, de como você estruturar a frase, você vai conseguir escrever tranquilamente sem aí, né, muita dificuldade. E para você que está aprendendo, tá aqui o pulo do gato, que é o quê? Estudar formando frases, tá? Escrevendo, pensando aí na sua cabeça quando você tá pegando um ônibus, pegando o metrô, né? Pensa aí em algo aleatório e tenta ir formando essas frases, tá? O que eu vou falar aqui para vocês agora? Uma dica para isso ficar mais fácil. Uma dica para formar frases em inglês, tá bom? Então, nas frases afirmativas e negativas, normalmente a gente consegue traduzir ao pé da letra, ou seja, a gente consegue também escrever pensando aí um pouquinho em português, tá? Lógico que com o tempo é legal a gente ir perdendo aí, né, essa dependência, mas no começo ajuda sim fazer assim, tá? Então, um exemplo aí, tá? Ó, you need to study Portuguese. You need to study Portuguese. Você precisa estudar português. You need to study English. Você precisa estudar inglês. Se eu pegar aí, né, essa estrutura e eu for traduzir aí palavra por palavra, você vai ver que vai dar para escrever, né, praticamente palavra por palavra a tradução e fazer aí, né, a compreensão e ter a compreensão geral dessa frase, né? Então, no caso, you, você, need to, precisa, study, estudar, English, inglês, tá? Numa frase negativa, né? You don't need to study English. You do not need, you don't need. Quando eu falei da gramática lá, é para eu conseguir entender essa estrutura, o do mais o not, que é o don't, que vai ser traduzido aí como não, porque o do não vai ter tradução, mas ele está me avisando que essa negativa está no presente, tá? Lembra disso aí, ó, colocar o quadrinho ali. Quando a gente faz as frases negativas com I, you, we, them no presente, eu tenho que usar o do mais o not. E quando eu faço frases negativas com he, she, it, tá ali também no quadrinho, eu vou usar o does mais o not, né? Do mais not don't, does mais not doesn't, tá? A coisa complica um pouquinho quando a gente faz frases interrogativas, porque eu tenho as inversões e eu tenho que usar, né? Aí no presente, no simple present nesse caso, ou no simple past, eu tenho que colocar o auxiliar aí antes do sujeito da frase, né? Por exemplo, do you like, do you like, does she like, does she like. Tá vendo? Eu tô colocando do you, does antes aí do sujeito. Colocar a frase completa, ó. Do you like English? Você gosta de inglês? Do you like movies? Você gosta de filmes? Does she like cakes? Ela gosta de bolos? Tá vendo? Eu não estou traduzindo esse do e esse does. Ele está fazendo parte da estrutura gramatical, né? Se eu for traduzir o do e o does ali como um verbo comum, não vai ficar nada a ver aí a tradução, né? Porque o do vai ser traduzido como fazer. Mas nesse caso do you does, eles estão me avisando que essa frase interrogativa está no presente, né? Ó, did you study English yesterday at night? Você estudou inglês ontem à noite, ó, escrito aí, ó. Did you study English yesterday at night? Então eu tenho essa inversão. Vamos fazer aí um resumão para ficar mais fácil? Então, resumindo, tentando estruturar aí a ideia de formar frases em inglês de uma forma mais fácil.
Lembrando aí, então, ó, vamos falar aí do presente. Ó, you study English, você estuda inglês. Traduzindo certinho, ó, palavra por palavra, como a gente escreve aí em português, tá? You do not study English. You don't study English. Você não estuda inglês. Do you study English? Do you study English? Você estuda inglês. Tá vendo? A gente só fez aí a inversão, certo? Mas na hora de traduzir você lembra, e se você souber aí, ou consultar a regra para formar essas frases interrogativas, você vai conseguir formar na sua cabeça, escrever, e você vai memorizando com o tempo isso de uma maneira bem simples, tá? Falar aí no passado. You studied English. You studied English. Você estudou inglês. You did not study English. Ou you didn't study English. Você não estudou inglês. Did you study English? Did you study English? Você estudou inglês? Aí eu falei no passado. No futuro com will. Ó, I will study English. Eu vou estudar inglês. You will study English. Você vai estudar ou você estudará inglês. You will not study English. Você não vai estudar inglês ou você não estudará inglês. Esse you will not pode ser you won't, abreviando, tá? Perguntando, a inversão. Will you study English? Will you study English? Você estudará ou você vai estudar inglês? Você vai estudar ou você estudará inglês? Tá vendo como tem a inversão? Legal. Com verbos modais, por exemplo, ó, can, must, should. Ó, you should study English. Você deveria estudar inglês. You should not ou shouldn't study English. Você não deveria estudar inglês. Should you study English? Você deveria estudar inglês. Tá vendo? Também tem a inversão. Mas você viu que é como uma fórmula, né? Como assim é uma fórmula? A gramática, a estrutura, as estruturas gramaticais se parecem muito. Então, se você ir memorizando isso, vai começar a ficar automático. Por isso que é legal praticar essas estruturas e é legal você praticar formar frases em inglês, porque você vai memorizando as estruturas e isso vai ficando automático tanto para a tua escrita quanto para a tua fala. Did you get it? Entendeu até aí? Galera, dei os exemplos aqui para vocês, né, das estruturas gramaticais para ficar mais simples, para vocês formar as frases, mas é importante lembrar, tem algumas coisas que não tem como a gente traduzir ao pé da letra também, porque não se parecem tanto assim com o português. Por exemplo, lembra da aula de adjetivos que a gente teve aqui no canal? Se a gente coloca ali a frase, né, the beautiful girl, a bonita garota, fica estranho na hora de traduzir e também não dá para escrever assim. Então a gente vai colocar lá, the beautiful girl, lembrando da inversão aí, quando a gente trata de adjetivos dessa forma. Ah, mas eu posso escrever the girl is beautiful, a garota é bonita. Sim, você pode, não tem problema nenhum, tá? Mas é importante lembrar que é muito comum eles usarem essa inversão, the beautiful girl, the blue pen, tá? Porque é algo comum para eles, tá bom? E é legal a gente procurar também aí memorizar as duas formas, para você poder aí variar quando você estiver escrevendo ou você estiver falando, tudo bem? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder vocês o quanto antes, tá bom? Tiver aí também pedidos para dicas, aulas de temas específicos, tá? De matérias específicas, gramáticas específicas, também deixa aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para trazer aqui para vocês o quanto antes. Tem bastante coisa legal de tech para chegar também. Se você também quiser ver aí um review específico de um celular, de um tablet, também deixa aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para trazer para vocês aqui o quanto antes. Deixa o seu like aí que ajuda muito a gente aqui. Se inscrever a gente fica muito feliz e ajuda a gente mais ainda, tá bom? E obrigado mais uma vez, galera. Thank you very much. Have a wonderful weekend. See you until the next class. Bye bye.